Professor, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News, rezando aqui para a internet ajudar a gente, mas eu acho que agora vai dar certo. Vamos voltar um pouquinho aqui nas nossas discussões, falar aí sobre essa tensão entre Estados Unidos, Rússia e China. Rússia e China, logo após, horas após a posse, fizeram aí uma reunião, alinharam pensamentos e estratégias, e apesar de não haver aí nenhuma fala crítica aos Estados Unidos, é uma reunião muito simbólica, né? Ela não acontece por acaso, poucas horas após a posse de Trump. Como é que o senhor avalia esse cenário? Trump tem condições, na sua avaliação, de fazer frente à união dessas duas potências? Como é que essa relação vai se dar? A gente sabe que vai ser tensa do começo ao fim, mas o que dá aí para garantir de frutos ou pelo menos de uma mínima estabilidade mundial para que a gente não enfrente aí problemas maiores? Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia ao pessoal que nos assiste. Obrigado aí pelo convite. Teve esse problema de conexão, mas é coisa de programa ao vivo, faz parte. Ítalo, essa reunião da Rússia e da China e outros movimentos que a gente está vendo agora no imediato pós-posse de Trump são alguns movimentos que também são bastante protocolares do ponto de vista diplomático. Protocolares no sentido de esperados. Assim como é normal que presidentes se contatem para congratular e dar os parabéns depois de um exemplo, como já aconteceu, esse tipo de reunião entre países aliados, a Rússia e a China. Né? Não à toa, de contraparte, os Estados Unidos e o próprio começaram a mencionar a Rússia e a questão da Ucrânia. Né? Significa dizer que Trump já está no modo de negociar, de tentar conduzir aquilo que ele agitou como uma das bandeiras principais durante o seu período de campanha, que é tentar conseguir um cessar-fogo ou até o fim da guerra da Ucrânia. Né? Seria uma bandeira de agitação, uma bandeira de propaganda do governo dele muito importante, assim como está sendo e como ele está usando também o fato de ter negociado, ter participado das negociações pelo cessar-fogo lá em Gaza, né? Mas aí eu acho que a gente pode esperar, pensando em prospectos, pensando no futuro, tensões comerciais cada vez mais elevadas, né? Eu acho que já está mais que claro que o grande inimigo dos Estados Unidos nesse momento e durante o governo Trump cada vez mais será a China, né? A Rússia como um inimigo de segundo plano aqui. Os Estados Unidos preferindo negociar as tensões e a questão lá na Ucrânia para ter, digamos assim, só uma frente diplomática para enfrentar, que é especificamente a China, a tal grande guerra comercial que a gente já ouviu falar bastante, né? As sinalizações e falas agressivas e expansionistas do Trump em relação ao canal do Panamá, por exemplo, dizem respeito à relação dos Estados Unidos com a China dentro do comércio mundial, né? As falas e o aceno de desejo de comprar a Groenlândia, por exemplo, também se insere nesse tabuleiro. A Groenlândia está numa posição estratégica do planeta que, com o degelo que a gente está vendo nos últimos anos e que vai se intensificar, o degelo daquela região, já estão sendo abertas novas rotas comerciais que vão passar pelo Ártico, e a disputa ou o desejo expansionista dos Estados Unidos em relação à Groenlândia nada mais é que a disputa e o desejo de controlar essas novas rotas comerciais que serão abertas na região, né? Eu acho que é isso em específico que a gente precisa ter em mente quando a gente olha para as questões entre Estados Unidos e China, que são duas grandes potências comerciais do globo, disputando cada vez mais esse controle ou a maior participação nas rotas de produção, não só de produção, mas também de distribuição de mercadorias pelo mundo. Eu acho que boa parte dessas primeiras sinalizações que a gente viu de Trump, tanto antes de ser empossado quanto agora, se inserem dentro desse tabuleiro mais complexo, mais geral. E a gente tem ali a Rússia, no momento, numa condição de fragilidade, né? Dependendo muito aí da China, né? Para fornecimento de materiais, né? Insumos, enfim. E aí essa parceria vai se intensificando, professor Euclides. O senhor falou agora sobre o canal do Panamá, realmente a grande polêmica, e Trump chegou a fazer algumas acusações, né? Como de que a China estaria ali controlando o canal do Panamá, né? O que não se sustenta na realidade, o que acontece
são, de fato, fortes investimentos na China, né, em alguns portos ali desse canal que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Há, de fato, uma grande movimentação de navios chineses por aquela região. É, por enquanto, a rota mais curta, né, para chegar aqui ao Ocidente, mas é interessante a gente observar como Trump faz uso aí, né, de alguns argumentos que não se sustentam na verdade, na realidade. O próprio Panamá já refutou isso, né? A organização que administra também o Canadá, dizendo que ele tem espaço para todo mundo. Eu acredito que talvez, não sei, pelo fato dos Estados Unidos terem construído, né, o canal do Panamá, né, a França não obteve sucesso, então os Estados Unidos tomaram essa obra e executaram. Eles talvez se achem dono ali daquela região, mas é necessário, claro, compreender a autonomia das nações, né, exatamente para que a gente não observe aí conflitos mais graves ali no canal do Panamá. Sem dúvida, Ítalo. Os Estados Unidos não se sentem só donos do Panamá, eles se sentem donos de todo o território ao sul das suas fronteiras, né? Essa nada mais é que a doutrina Monroe, que é uma doutrina, uma orientação política dos Estados Unidos já há bastante tempo, de considerar como seu quintal ou seu protetorado ou parte do território que é necessário para garantir a sua defesa, tudo que está ao sul das suas fronteiras. Então, o processo de descolonização da América, por exemplo, da América Central e do Sul, foi acompanhado de perto pelos Estados Unidos, que estabeleceu, assim que essa região conseguiu se tornar independente da Europa, os Estados Unidos estabelece aqui uma dinâmica neocolonial, de dizer, aqui, nesse continente, tudo que está ao sul do nosso território, a Europa não mexe mais, quem manda é a gente. Então, esses acenos em relação ao Panamá nada mais é, melhor dizendo, que o retorno primeiro de algo que nunca foi embora, que é essa noção expansionista e essa noção imperialista, que é um termo que parece que deixou de ser usado para descrever os Estados Unidos, mas que a gente precisa... A própria criação do Canal do Panamá envolve também uma interferência política dos Estados Unidos, porque o Panamá era território colombiano. A separação e a fundação daquele país envolve também essa interferência, pensando em tirar o controle daquele istmo ali, né, daquele estreito que separa os dois continentes e cujo controle do canal não poderia ficar nas mãos da Colômbia. Ítalo, você mencionou a China e os investimentos na região. Primeiro, o canal do Panamá não é controlado pela China, o próprio Trump sabe disso. Ele está falando como uma forma de agitar, de mobilizar a própria base. Há iniciativas e planos, melhor dizendo, não iniciativas, mas há planos de criar um outro canal na Nicarágua, mas ainda são planos, nada muito concreto, e seria muito mais difícil do que a criação do canal do Panamá foi, porque o Panamá, aquele pontinho ali, é o ponto mais estreito e mais fácil de construir esse canal ligando os dois continentes, ligando os dois lados do mundo, nada mais é do que isso. É uma posição que permite que, ao invés de contornar todo o continente americano para conseguir ter acesso ao Oceano Pacífico, é possível que os navios de carga simplesmente passem de um lado para o outro, encurtando em sei lá quantos dias, numa quantidade considerável de dias, a passagem. Então, por isso que há tanto desejo, há tanta ambição, e os Estados Unidos estão olhando com mais atenção e com mais agressividade até nesse momento, né? Porque muito mais do que bravatas, eu acho que a gente já conhece tanto o Trump quanto os Estados Unidos para olhar ou para ouvir essas declarações e achar que são bravatas. Não são bravatas. A gente tem que ver até onde ele está disposto a ir. Mas o desejo é sincero e há também questões, além de questões de ordem econômica, há questões de ordem política e geopolítica também que balizam tudo isso. A presença chinesa, os investimentos chineses na região são cada vez maiores, não são de se desconsiderar. A China inaugurou agora, recentemente, inclusive, um porto lá no Peru, que eu não vou lembrar o nome do porto agora, mas é um porto gigantesco em que vai dar para a China uma posição também estratégica em relação ao continente e em relação à chegada de mercadorias aqui no continente. O porto foi construído pelo Peru, o controle é do Peru, mas o investimento para o controle do porto foi chinês. Então a gente vê que esse novo momento da política externa dos Estados Unidos, que nunca deixou de ser expansionista, que nunca deixou de ser intervencionista, nunca deixou de ser imperialista, mas é um momento menos dissimulado. Agora as coisas estão sendo cada vez mais ditas como elas são. E a gente vê esse retorno
daquilo que nunca deixou de existir ou daquilo que nunca foi embora, que é essa agressividade, essa política de tutela dos Estados Unidos de tudo que está abaixo do seu território, tudo que está no continente americano. E até acima também, né, se a gente considerar as falas dele em relação ao Canadá. As falas dele em relação ao México e ao Golfo do México também são assim. O próprio território americano foi formado anexando e tomando parte importante do território do México. Então a gente vê que os Estados Unidos é um país cuja formação histórica, cuja formação política é baseada na expansão, é baseada na intervenção e, o mais perigoso, é baseada na guerra. Os Estados Unidos é uma economia que não se sustenta por muito tempo sem um conflito armado. O complexo industrial militar nos Estados Unidos precisa estar constantemente, por mais absurdo e por mais sério que seja falar isso, precisa estar constantemente gastando o seu material bélico que é produzido. Então, para isso, é preciso estar pelo mundo guerreando. É isso, o PIB dos Estados Unidos depende muito aí dessas guerras mundo afora. 8 horas e 28 minutos, eu estou vendo aqui que o Luiz Otávio está dando bom dia para a gente, o som de vocês está ruim. Luiz, a nossa equipe está de olho aí para tentar melhorar. Aproveito então para convidar aqui para o nosso programa Fábio Reis, né? A gente teve um probleminha também na conexão, agora foi restabelecida. Fábio, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. Queria ouvir também a sua visão, a sua opinião, né, sobre essa tensão que começa a se aprofundar entre Estados Unidos, China e Rússia. Como é que você avalia que essa situação vai se desenvolver ao longo de 4 anos do governo Donald Trump? Que alternativas podem aí ser avaliadas e, na verdade, que outros países, de alguma forma, podem, na sua avaliação, mediar aí essa guerra, por enquanto, né, eminentemente comercial, mas a gente sabe que pode se estender aí para outros aspectos. Muito bom dia, Fábio. Eu acho que caiu de novo. Não, então vamos lá, gente. Já a gente tenta conectar mais uma vez com o Fábio. A gente segue aqui com as informações, porque o presidente dos Estados Unidos também anunciou um investimento de até 500 bilhões de dólares em inteligência artificial por meio de uma parceria com as empresas OpenAI, criadora do ChatGPT, Oracle, de gerenciamento de servidores e bancos de dados, e também o banco SoftBank. A nova entidade, que vai se chamar Stargate, iniciará a construção de projetos para o desenvolvimento da tecnologia no Texas, de acordo com a Casa Branca. A promessa é de gerar 100 mil empregos. Ao lado de Trump, no anúncio, estavam Sam Altman, CEO da OpenAI, Masayoshi Son, da SoftBank, e Larry Ellison, da Oracle, que afirmou que data centers já estão sendo construídos para esse projeto no Texas. Trump disse que a Stargate fará um investimento tremendo no que ele definiu como, de longe, o maior projeto de infraestrutura para inteligência artificial na história. O bilionário japonês Masayoshi Son já havia se comprometido em dezembro a investir 100 bilhões de dólares em projetos nos Estados Unidos nos próximos 4 anos. E aí, professor Euclides, a gente observa também o papel dessas big techs na política mundial, né? E nesse consórcio, nessa espécie de sociedade que os bilionários norte-americanos que tomaram aí de conta do poder político estão estabelecendo com essas empresas gigantescas aí de tecnologia. Como é que você avalia aí essa parceria e quais são também os riscos, né, que ela pode aí causar para a própria democracia, né, e enfim, para as relações entre os países? Sem dúvida nenhuma, Ítalo. Eu acho que, como sempre, o poder econômico ele acompanha o poder político, né? Ou melhor dizendo, o poder político está atrelado e acompanha também o poder econômico. Não é, para ser sincero, nenhuma novidade essas relações, né? Eu acho que agora, como eu falei na primeira intervenção, agora elas estão cada vez menos dissimuladas, né? Mas, primeiro, essas grandes big techs sempre estiveram, de uma ou outra forma, atreladas ao Estado estadunidense. A gente tem que sempre lembrar que essas redes sociais, esses programas, esses softwares, enfim, que controlam boa parte do acesso das pessoas à internet, nas redes sociais, são, no fim das contas, empresas com interesses econômicos, com interesses políticos, né? Tem um ditado que um amigo meu
me falou, eu acho que é um ditado espanhol até, que o ditado fala assim: se tem governo, eu sou a favor. Então, agora que Trump chegou no poder, essas big techs agora estão revendo uma série de políticas internas que tinham aplicado, estão voltando atrás para se alinhar ao governo do momento. Claro que nesse caso aí, e em alguns casos mais específicos, há também um alinhamento político total, como é o caso do Elon Musk, né, que estava na própria posse do Trump e agora é um ministro, tem uma secretaria no governo Trump, e com o curioso gesto que muita gente está tratando e procurando justificativas para o gesto nazista que ele fez lá na posse, né? Achando que aquilo é uma coisa para se brincar, para ele aparentemente é algo bem divertido. É curioso porque nem o próprio tentou disfarçar ou desmentir o gesto que ele fez, mas tem bastante gente tentando usar outra justificativa. Mas para ficar nas big techs, Ítalo, eu acho que a gente pode se concentrar no fato de que esses grandes bilionários na história, e hoje não seria diferente, sempre estiveram alinhados a governos, a estados, servindo ao mesmo tempo como ferramenta do poder político e como também fiadores e financiadores desse poder político. Vamos lembrar que esses bilionários não só estão politicamente, nesse caso que você mencionou, alinhados a esse novo movimento que parte dos Estados Unidos, mas boa parte deles também são financiadores de campanhas, boa parte deles também são financiadores de ações e são verdadeiros militantes, por assim dizer, da causa deles. Então, eu acho que a gente precisa levar sempre isso em consideração, que essas empresas têm seus interesses econômicos e políticos também, e que também falar sobre internet, falar sobre redes sociais, falar sobre esse tipo de assunto também passa por falar sobre soberania nacional ou a falta de soberania nacional, né? A gente pode pegar casos que já são emblemáticos, como o caso de espionagem contra Dilma quando era presidente, ou a espionagem contra a Petrobras, alguns anos atrás, que foi um escândalo, mas que com certeza ainda existe hoje. Então, assim, estranho acaba sendo quando essas informações vão à tona, porque elas já são senso comum e sempre acontece. Poder político, poder econômico andam sempre lado a lado. Muito bem, agora sim, Fábio Reis aqui com a gente. Fábio, já pega o gancho então para a gente fazer essa discussão, digamos assim, pós-contemporânea, né, nesse novo modelo de colonização, digamos assim, né? Se antigamente eram ali as indústrias, grandes indústrias norte-americanas dominando várias nações, agora a gente tem aí a chegada das big techs de alguma forma remodelando, né, o que a gente entende por economia e por política. Como é que você observa esse fenômeno, né, e também esse consórcio entre os bilionários que chegaram ao poder político nos Estados Unidos mais uma vez agora e essas grandes big techs, qual devem ser e os efeitos para o mundo, para o Brasil, enfim, principalmente para essas nações de alguma forma mais dependentes de tecnologia e ao mesmo tempo fragilizadas sob o ponto de vista político e democrático. Muito bom dia. Bom dia. Pois eu estava ouvindo o professor, ele foi muito bem assertivo na questão do imperialismo americano, nessa política do Big Stick, né? Ele acaba rememorando o ex-presidente McKinley, que foi quem levou a cabo o expansionismo americano no final do século XIX, com a invasão de Cuba, a guerra contra a Espanha, a própria criação do Canal do Panamá e o expansionismo americano na Ásia. O que a gente está vendo nesse momento, por mais que os Estados Unidos sempre tenham sido imperialistas, é um retorno a um imperialismo mais parecido, dentro de uma certa leitura, com aquele imperialismo do século XIX, antes dos Estados Unidos terem se tornado a potência hegemônica que tutelava o sistema internacional no pós-Segunda Guerra Mundial. O que o Trump representa é um Estados Unidos absolutamente unilateral e que não respeitará nem os seus próprios aliados. E nesse momento, o que parece, né, com essa adesão desses industriais, entre aspas, tecnológicos ao trumpismo, é porque nesse momento os Estados Unidos irão, contudo, dobrar a aposta na guerra comercial tecnológica contra a China. E esses personagens, eles representam um tipo de indústria tecnológica que é fundamental nessa guerra. É por isso que são empresários que pensam nos seus próprios interesses, naturalmente,
Só que são interesses de cunho de interesse eminentemente nacional da estratégia militar e expansionista americana em frente ao seu maior adversário nesse momento, que é a China. Então, o que parece, muita gente pensa que o Trump fará algum tipo de acordo e blá 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 com a China. Eu tenho a impressão que o que acontecerá é um dobrar da aposta, né? Alguém citou essa semana, que o Trump tentaria trazer de volta emular uma espécie de política externa do Ronald Reagan nos anos 80, né? Faz até sentido esse tipo de comparação, porque a política externa do Ronald Reagan também foi uma retomada da hegemonia americana contra a União Soviética, tanto que na corrida tecnológica, tanto que os Estados Unidos venceram a Guerra Fria no final das contas, e a União Soviética implodiu e os Estados Unidos se tornaram uma potência unipolar naquele momento. A comparação é pertinente, só que nesse momento os Estados Unidos, a estratégia é outra. A estratégia não é exatamente a mesma. Os motivos são os mesmos, né? Porque o país está se vendo desafiado por potências em ascensão, principalmente a China e a Rússia, que retoma o seu papel no cenário mundial, principalmente como potência militar. E nesse momento a estratégia é enquadrar os seus aliados, entre aspas, vassalos, a essa nova estratégia, impondo uma espécie de acordo de plaza, que nos anos 80, durante o Ronald Reagan, foi a imposição que os Estados Unidos fizeram ao Japão e à Alemanha para desvalorizarem suas moedas, para que a indústria americana pudesse ser reabilitada, porque havia uma competição que a indústria americana estava sendo desafiada pela indústria japonesa e alemã, mas só que não há como impor um acordo de plaza à China. Esse acordo de plaza global, entre aspas, será imposto ao resto do mundo. E em relação à China, a escalada redobrará, principalmente no primeiro momento em termos tecnológicos, né, na corrida tecnológica e na guerra comercial, com a imposição de tarifas e o que gerará certamente, apesar do assunto aqui não ser economia, mas nesse sentido a economia e a geopolítica se encontram, gerará inflação e um aumento do protecionismo generalizado no mundo. Na Europa, e a Rússia e a China já são protecionistas, a própria Índia, que é outra potência em ascensão que se coloca nesse jogo, né? Então é isso que significa esse alinhamento desses industriais tecnológicos à política externa do Trump. É isso, perspectivas nada positivas para o mundo daqui adiante. Vou aproveitar, me despedir aqui e agradecer a participação do professor Euclides, que tem ali turmas, né, esperando a aula dele. Professor Euclides, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Excelente aqui a sua análise. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, Ítalo, obrigado pelo convite. Fico à disposição. Prazer, Fábio. Estamos aí para as próximas.